Olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica para o Autoconhecimento para mais uma preleção. O que é preleção para você que está chegando agora? É a leitura das energias que estão entrando no planeta segundo a astrologia esotérica, a lei do tempo, com o auxílio luxuoso do tarô, para que a gente possa cocriar o nosso destino, deixarmos de ser tão previsíveis, sairmos da roda da reencarnação e passemos a ser ativistas nessa transição planetária, construtores de uma nova era com uma nova fraternidade humana. Então fica aí que o assunto dessa semana é sensibilidade. Você anda muito sensível? Isso pode ser um bom sinal para o seu nível de humanidade. Então fica aí que o assunto hoje está bastante interessante. Se você anda muito sensível, principalmente nas relações, não deixe se levar por aqueles comentários que acham que sensibilidade é fraqueza ou covardia e que você não devia andar assim tão sensível, que você devia ser mais forte, porque não é bem assim. Se a gente prestar bem atenção, nós estamos vivendo um ciclo de violência que vai desde as violências mais bárbaras, que acabam por esconder ou fazer com que a gente normalize pequenas atitudes violentas e agressivas. E dessa forma, a gente vai minando a nossa capacidade de amar. E os relacionamentos vão se tornando verdadeiros campos de batalha. Sensibilidade é algo que vai crescendo de acordo com a nossa humanidade. Quando nós estamos mais sensíveis, é mais fácil sermos empáticos. A gente acaba sentindo, digamos assim, a dor do mundo. A gente sente a dor do outro, a gente sente uma queimada na floresta, a gente sente mais. Mas, por outro lado, também, nós expandimos a nossa capacidade de amar. É como se nossa aura aumentasse num grau em que nós pudéssemos sentir a interseção com o todo. O todo faz parte de nós. Tudo que acontece à nossa volta nos acessa e nos afeta de alguma maneira. Mas se isso nos faz passivos em relação à dor do mundo, também nos faz ativos na nossa capacidade de amar. E como é que é isso nas relações mais próximas, que é o tema do Sol em Libra, que enche essa lua cheia? Nos relacionamentos isso fica um pouco mais complicado, porque na medida em que você fica mais sensível, pequenas agressões que passariam despercebidas passam a ser percebidas, passam a ser sentidas. E aí você se decepciona, se desilude e às vezes pode até se enraivecer com determinadas agressões. E como é que a gente faz numa situação dessa para se manter fiel a nós mesmos? Não dá para negar que você está magoada, que você se sente agredida, que você se desiludiu e se decepcionou com a atitude do outro. Mas, por outro lado, a gente não pode controlar a ação do outro. E é imprescindível que a gente não esqueça de que o outro age segundo a verdade dele. Se você tem a sua verdade, que te faz sensível e sentir a agressão do outro, de alguma forma o outro tem a verdade dele, que desenvolveu essa agressividade para se defender de alguma coisa, para, enfim, alguma coisa da história do outro o faz ser assim.
E aí, como é que a gente resolve essa situação em que eu tenho a minha verdade que se sente agredida por você, mas por outro lado eu tenho que respeitar a sua verdade que me agride? Bom, é fundamental que a gente não esqueça que a gente só pode arbitrar sobre a nossa verdade. Para ajudar a gente a entender essa história, eu vou trazer aqui um arcano maior do tarô. É importante a gente lembrar que em todo o arcano maior do tarô, todas as figuras que aparecem dizem respeito a nós mesmos. Geralmente as figuras mais altas são o nosso self, nosso lado mais, o lado da nossa alma, o lado da nossa essência. E as figuras menores dizem respeito a facetas da nossa personalidade. O arcano do diabo, ele traz na figura do diabo, meio animal e meio homem, justamente o nosso ego. Porque o nosso ego ele pode agir de forma animalesca, como ele também pode agir de uma forma mais humana. E aqui embaixo eu tenho o gênero, que é o masculino e feminino, para mostrar que o ego traz em si a possibilidade de ver tudo absolutamente separado, pois ele também é o arquétipo do gênero. O que esse arcano pode mostrar para a gente em termos de como agir numa situação dessa? O ego é esse que se sente agredido, é esse que se sente magoado, é esse que tende a reagir com o seu instinto, de uma forma animalesca. Mas ele também pode agir com o seu lado humano, pois de todos os animais sobre a face da terra, se tem um que é capaz de não ser reativo, é o homem. Quando o ego pode agir de forma humana? Quando ele, que tem essa capacidade de ser egocêntrico, egoísta, egocentrado, é ele também, é esse arquétipo que nos dá a capacidade de assumir a responsabilidade sobre a nossa vida. Pois quando a gente cresce, vira adulto, a gente não vai à vida com esse propósito de se autossustentar. A gente quer deixar de depender do papai e da mamãe, a gente quer ter a nossa vida própria. Pois então, é essa força egóica que sai e é capaz de se autorresponsabilizar pela sua própria vida. E aí é que entra o lado humano. Se você se sentiu agredida, por você estar sensível, por você estar expandindo a sua consciência e se decepcionou e se desiludiu com outra pessoa, é de sua responsabilidade dar conta desses sentimentos e dessas emoções. E não querer jogar para cima do outro ou querer controlar o outro para que ele não te faça mais se sentir assim. Veja, para que ele não te faça mais se sentir assim. Para que você não se magoe. Então, quem se sente assim, quem se afeta e quem se magoa é você. O outro, de novo, agiu segundo a sua própria verdade. E você sentiu segundo a sua própria verdade. Então, ao assumir a responsabilidade sobre o que você está sentindo, você se apropria disso. Faz o quê? Bom, a gente medita, a gente entra para dentro de nós, busca o nosso centro e a partir do nosso centro transmuta essas energias. Nós fazemos isso aqui todas as semanas. A gente senta para meditar num estado de espírito e termina de outro completamente diferente. A gente senta para meditar e faz o quê? Simplesmente vá ao encontro da nossa essência e percebe que nós somos uma centelha divina, encarnada num aparelho divino, maravilhoso, e está vivendo essa chance, essa experiência aqui na Terra. A gente vai percebendo a gratidão de estar sobrevivendo nessa transição planetária, de estar de alguma maneira continuando a estar autorizado a viver aqui, a continuar vivendo essa experiência na matéria.
Quando a gente abre os olhos depois da meditação, a gente está com o coração cheio de gratidão, a gente está vitalizado, porque a gente está agradecido pela vida, sentindo a vida como um ato de amor do divino por nós. E aí tudo isso fica transmutado. Ok, show. Só que nós continuamos humanos e continuamos com a nossa metade animalesca e instintiva. Quando a gente se aproxima novamente do agressor, seja ele o namorado, a namorada, seja ele o trabalho que nos estressa, seja a política que nos estressa mais ainda, quando a gente se aproxima novamente disso, todas essas emoções de baixa vibração, como a raiva, a tristeza, a desilusão, a decepção, retornam. Pois a gente ainda está magoado, né? Como uma ferida. Quando você toca na ferida, dói novamente. E aí? O que a gente pode fazer? Se a gente não pode controlar a ação do outro, seja ele marido, namorado, namorada, trabalho, emprego ou mesmo o governo. Voltamos então a assumir a responsabilidade pela nossa verdade. Eu tenho que cuidar de mim. Se eu resolver essa relação de mim comigo mesma, todas as outras relações estarão resolvidas. Então, se eu tenho algo que me magoa, que me maltrata, e eu não consigo controlar o outro, e toda vez que eu chego perto do outro eu me magoo, o que eu tenho que fazer? E aí a gente volta à lição de Libra. Numa relação, num relacionamento, os dois pratos da balança sou eu e o outro. Mas o que está em jogo aqui não sou eu ou o outro, é a relação. Se essa relação está me machucando de alguma forma, eu sou obrigada a sacrificar essa relação. E aí eu chamo um outro arcano maior do tarô para nos ajudar a entender o valor desse sacrifício. Poxa, Cláudia, mas eu amo essa pessoa que me magoou, mas eu amo esse grupo que eu tive que deixar de estar junto, mas eu odeio esse governo. Que o amor e o ódio são duas faces da mesma moeda, por incrível que pareça. Como é que eu vou me livrar disso? Como é que eu vou deixar quem eu amo? Como é que eu vou cortar esse relacionamento que de alguma forma, né, me alimenta? Bom, aí você tem que escolher. Ou você é fiel a você, ou você é fiel ao relacionamento. Lembrei de uma frase aqui do Mahabharata, que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se você tiver que ser fiel a você e admite com responsabilidade que não pode invadir a verdade ou a liberdade do outro, então você tem que sacrificar esse relacionamento. Pelo menos até que você consiga transmutar toda essa decepção, toda essa mágoa, toda essa tristeza, toda essa raiva, para que ao encontrar o outro novamente, não se sinta afetado, não seja acionado pelo outro e possa agir sem ser levado a reagir. Para sacrificar e entender o valor deste sacrifício dessa relação, eu trago o arcano da morte. De novo, todas as figuras que aparecem no arcano maior do tarô são representantes das várias facetas de você mesma. Geralmente as figuras mais altas são o self e as figuras menores são as facetas da nossa personalidade. No caso da morte, o self é o ser transformador. É quando ele vem e exige da gente que a gente se livre, vire a página de forma irreversível. Ele é a foice. E a nossa personalidade deve, então, entregar à morte o que ela veio buscar, para que possa se abrir para o nascer de um novo dia. Pois tudo que a morte vem ceifar é automaticamente a abertura de um novo dia, de uma nova oportunidade que vai surgir. É preciso que a gente tenha a coragem de encerrar ciclos ou mesmo encerrar relacionamentos ou contratos
que estão fazendo com que a gente não responda à nossa verdade interior. E aí, então, o que a lei do tempo diz nesse caminho, nessa onda encantada em que a gente está vivendo essa iluminação, a onda encantada do sol, que tem como propósito iluminar, ou seja, vamos olhar mesmo para todos esses desequilíbrios que possam estar acontecendo nas nossas relações, para que a gente se alinhe com esse tempo de iluminação e venha a florescer de uma forma muito mais verdadeira, né, com relação a nós mesmos. Pois é importante lembrar que, segundo a lei do tempo também, a gente está num ano de semente elétrica. Um ano de semente elétrica é um ano para a gente semear o nosso serviço, entendendo o serviço como a nossa função. Qual é a nossa verdadeira função nesse momento de transição planetária? Porque se a gente encontrar a nossa função, a gente vai fazer o que a gente gosta, com prazer, de forma permanente e ainda vai servir ao todo à nossa volta. Então, nesse ano de semente elétrica, a gente tem um ano inteiro para viver essa experiência e erro do que é que eu tenho que fazer aqui. E pode ser que terminar relações que estão sendo sustentadas numa falsa sensação de verdade, de amor, seja um bom passo a se dar no sentido de encontrar a sua função, a sua autorrealização nesse momento de transição planetária, em que a gente precisa muito de seres humanos felizes, de seres humanos leais a si mesmos. Estamos também agora entrando na 4ª lua do giro solar, que é a lua da coruja, a lua autoexistente. O tom autoexistente diz, olha, presta atenção, define a sua forma da ação, a sua forma de lidar com a luz, né, que você está recebendo agora, que está clareando muitas sombras dentro e fora de você. Então é um mês assim para a gente começar a definir o que é meu, o que é seu, até onde eu posso exercer de verdade o meu poder e até onde eu só posso assistir. E aí nessa onda encantada que a gente começou a ler na preleção passada da lua crescente, a lua cai no selo do cachorro, que é o 11º selo da onda encantada, que tem 13 tons. E eu acho interessante que a onda encantada ela vem assim num propósito de iluminação, tem um desafio, tem um serviço, tem uma organização, tem uma harmonia, um ritmo, uma ressonância, uma expansão galáctica, solar, planetária, de manifestação, e aí ela começa a se dissolver. E o tom espectral é que começa a dissolver, né? A começar a dar passagem para todo esse processo que está acontecendo agora nessa onda encantada. E a gente encontra, justamente no dia da lua cheia, o selo do cachorro, cachorro espectral. E quais são as 3 palavrinhas chaves do cachorro? Lealdade, amor e coração. E como a gente sabe que no caminho do autoconhecimento e da autorrealização, o primeiro relacionamento que você tem que dar conta para que todos os outros se ajustem é o relacionamento de você com você mesma, quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor próprio. Quando a gente fala de lealdade, a gente está falando de lealdade a si próprio. E quando a gente está falando de coração, a gente está falando do seu coração. Então a gente precisa ser leal a nós mesmos, a gente precisa se amar muito e agir a partir do nosso coração. E o tom espectral diz libertação, dissolver e liberação. Então é preciso que a gente tenha coragem, agir com o nosso coração para dissolver, liberar e libertar tudo aquilo que possa estar ameaçando a minha lealdade comigo mesma.
E o próximo tom, na sequência, é o tom do macaco. O que o macaco diz? O macaco cristal. O macaco cristal, ele diz, são 3 palavrinhas, magia, brincar e ilusão. E o tom cristal é o tom da cooperação, ou seja, a melhor maneira da gente cooperar com tudo que está acontecendo à nossa volta, sem deixar de ser leal a nós mesmos, é a gente levar a coisa mais leve, é a gente brincar, lembrar de brincar, lembrar de rir da gente mesmo, porque afinal de contas, tudo isso aqui é uma grande ilusão. Quando a gente medita, a gente não vai ao encontro da nossa centelha divina e percebe que nós somos fruto de um amor cósmico que encarna aqui nesse momento para viver essa experiência, que é uma experiência da magia da vida, de justamente saber lidar com esses desafios que a vida apresenta para a gente, mas tendo sempre em mente que o que a gente veio fazer aqui é expressar o nosso verdadeiro ser. Então, o macaco diz, olha, pega leve, sabe? Ria de si mesmo e vamos adiante viver essa magia que é estar vivo nesse momento. E o próximo selo que encerra essa onda encantada, até porque a próxima mudança de fase de lua já vai ser numa nova onda encantada, é o 13º selo do humano. O humano cósmico, o humano no tom cósmico. O humano tem 3 palavrinhas-chave: livre-arbítrio, sabedoria e influenciar. Então, para cumprir esse propósito da iluminação, essa onda encantada diz assim, olha, use o seu livre-arbítrio com sabedoria, ou seja, espere para tomar as decisões. Mesmo você agora, que tem ouvido essas preleções e tem se tocado de um monte de coisa, tem visto, tem iluminado uma série de coisas desequilibradas na sua vida, calma, haja com sabedoria. E eu não estou falando de planejar não, sabe? Porque quando a gente planeja, a gente usa a nossa mente, sabe? O diabo, quando prende esse homem e essa mulher, ele prende com uma coleira pelo pescoço. Ou seja, a grande diabrura do diabo é prender você pela mente. Por quê? Porque a mente arruma argumento para tudo, até para as maiores barbaridades. Você quer ver um exemplo disso? Os roteiros da maioria dos filmes americanos, principalmente os que dão mais bilheteria, é sempre a mesma coisa. O protagonista da história, que é um homem de bem, começa o filme sofrendo uma injustiça horrorosa. É uma tragédia, uma barbaridade. Mataram a família toda do cara. Aí o cara passa o resto do filme matando, perseguindo, esculachando todo mundo, porque ele está fazendo justiça com o que aconteceu com ele no início do filme. E o pior é que ele faz isso tudo com a gente torcendo por ele. Percebe a armadilha do argumento? Então, de novo, naquela situação de um relacionamento onde você foi magoada, se sentiu agredida, ficou desiludida e decepcionada, não conte com a sua mente para arrumar justificativas, porque ela pode arrumar um argumento para levar você a ser tão violenta quanto o outro foi com você. Então, a sabedoria que o selo do humano se refere, segundo a minha perspectiva, e quando você me ouve também, é a minha interpretação, né? Veja como você se sente diante dessas palavras: sabedoria, livre-arbítrio e influenciar. O meu entender, a sabedoria do livre-arbítrio do ser humano é algo que vai além de você planejar uma reação. É esperar tudo se assentar. E principalmente
usar da expansão da sua consciência, aquela mesma que fez você estar mais sensível, para transmutar essas energias, sabe? Dissolver toda a mágoa, dissolver toda a decepção e a desilusão, usando a força desse ego. Porque ele tem um lado humano e ele é capaz de assumir a responsabilidade sobre o que ele sente, quer, pensa e faz. Então, assuma para si a situação que você se colocou, que te colocou como alvo dessa agressão ou dentro dessa situação estressante, né? Transmute todas essas emoções, todos esses sentimentos, até que você, ao se expor novamente a essa situação, ou essa pessoa, ou esse relacionamento, não se sinta mais acionada por isso. Então, isso é agir com sabedoria, no meu entender. E influenciar é porque nós influenciamos. Nós influenciamos todos à nossa volta. Influenciamos pelo que falamos, pelo que fazemos, pelo que não fazemos, influenciamos pelo que sentimos. Então, ao agir com sabedoria e fazer escolhas leais a si mesma, você vai estar influenciando todos à sua volta. Muito melhor do que discursos são os exemplos que a gente dá. Então, esse 13º tom, ele é o tom que termina essa onda encantada, com 3 palavrinhas-chave também, que é o tom cósmico, é a transcendência, a perseverança e a presença. A transcendência porque é o momento de se transcender toda essa iluminação, tudo isso que a gente viu, tudo isso que a gente viveu nessa onda encantada. A gente transcende, né? Mas persevera. Persevera na presença, no aqui e agora. Pois, como eu sempre digo, tudo que eu falo aqui não é algo para ser anotado, para ser estudado, para ser executado em algum momento. Tudo que você ouviu aqui, com a sua presença, se você para ouvir essa preleção, prestando atenção e sentindo tudo isso que eu vou falando, fazendo as suas associações, vivendo as suas lembranças, checando as suas expectativas, tudo que você trouxe de lembrança do passado, você já está transmutando aqui e agora. Tudo que você checou em termos de expectativas enquanto me ouvia, você já transmutou aqui e agora. Já entrou na corrente sanguínea, já fez uma química diferente em você e está feito. E aí você transcende. Porque, afinal de contas, nós fazemos essas leituras energéticas da lei do tempo, do tarô e do sol, da astrologia esotérica, para sermos co-criadores do nosso destino. Para a gente deixar de ser previsível. E ser co-criador não é carregar o mundo nas costas, não é ter que fazer tudo sozinho. É se alinhar com essas energias, ser responsável por elas, manter o seu alinhamento. Por isso, perseverar na presença do aqui e agora. Estar sempre presente no seu aqui e agora. Porque assim, quando você entregar a morte, a transformação, a dádiva dela, e se mantiver no momento presente, aí você vai estar de olhos abertos, você vai estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir qualquer outra oportunidade que certamente vai se abrir para você quando você entrega aquilo que a transformação necessária veio pedir para você. Então, é isso. Eu espero que você medite com a gente nessa lua cheia às 18 horas no canal Meditação Laica do YouTube, aqui. Coloca o sininho, lembrete, porque nem toda mudança de fases de lua, que é quando a gente medita, cai no mesmo dia da semana. Então esse canal não tem aquela promessa de todo mesmo dia da semana ter um vídeo novo, uma preleção e uma meditação. Não. A gente medita
em cada mudança de fase de lua, justamente para facilitar esse alinhamento com o tempo natural da Terra e resgatar o tempo na sua vida. E as preleções acontecem sempre um dia antes. Então, se você chegou até aqui, gostou do que ouviu, se inscreve, assina o sininho, pede todas as notificações, porque aí quando você tiver a notificação que vai ter meditação, você automaticamente já está sabendo que a fase da lua está mudando. Tá bem? Gratidão por estar até aqui conosco, comigo. Gratidão por você estar interessado em se conhecer melhor nessa jornada de alinhamento, de autoconhecimento e de ser um ativista nessa transição planetária. Namastê!